delícia receber você aqui novamente. Está começando mais um Vote LGBT+, com Suzaninha, o programa que não dá ponto sem nó e mostra toda a verdade sobre a nossa política em Florianópolis. Além disso, eu vou entrevistar aqui as candidaturas LGBTQIAPN+, da cidade e você vai eleger essas representações para ocuparem a Câmara de Vereadores e fazerem de fato a diferença na política. E hoje eu recebo no programa ela que é uma figurona emblemática no cenário catarinense. Dona de uma voz sem igual, movimenta por onde passa e é uma das articuladoras mais efetivas das políticas públicas LGBTs catarinenses. Recebam comigo Elaine Salas. Olá, bem-vinda! Oi, Suzaninha. Bom dia a todo mundo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Uma satisfação imensa poder dividir esse espaço contigo e na certeza que nossa construção vem de longe e vai muito longe. Opa, e vai de longe, vem de longe, vai e volta. E olha, hoje esse programa rende. Vamos ver só o que a Elaine tem para nos dizer. Mas antes de mais nada, Elaine Salas, conta pro pessoal de casa, quem é Elaine na fila do pão? Elaine Salas na fila do pão é aquele temperinho, aquele gostinho diferenciado. Eu sou professora de formação, sou uma mulher sapatão, tô aí na cena há algum tempo, construindo com muitas pessoas os nossos direitos, a nossa emancipação enquanto comunidade. Tenho uma formação em teatro, com mestrado em teatro também. Já fui conselheira há algum tempo, tanto municipal quanto estadual. E aprendi nessa caminhada a ter um apreço pelo entendimento das políticas públicas e quais os meios necessários para a gente organizadamente conseguir criar os espaços de defesa para o nosso povo, as políticas que nos dignifiquem e principalmente articular coletivamente tudo que nós precisamos fazer para ter uma vida melhor enquanto pessoas LGBTs. Esse processo é um processo longo, né, que começa desde participação em movimentos estudantis, com uma potencialização, não posso deixar de citar o Ocupamink, que foi um movimento nacional e que aqui em Florianópolis nós conseguimos nos manter em resistência e, junto com muita gente, fazer acontecer em defesa da cultura e principalmente capilarizar a cultura LGBT. Não posso deixar de dizer que com pessoas muito importantes nessa cidade, nós articulamos a primeira setorial nacional de cultura LGBT, reivindicamos uma cadeira no conselho e a partir disso conseguimos disputar espaços muito importantes para a política pública LGBT em nível estadual e nacional. É um trabalho longo, é um trabalho árduo, mas é um trabalho imprescindível para o nosso povo. Então, a Elaine na fila do pão não vai medir esforços para garantir que todo mundo tenha o direito ao pão, à vida, à dignidade da nossa comunidade LGBT. Olha, muito bem, hein? Vocês que estão aí em casa puderam conhecer um pouquinho só de toda essa potência que é a Elaine Salas. Mas, Elaine, conta pra gente, o que te motivou a se candidatar a vereadora da cidade de Florianópolis? Olha, eu sempre brinco que ninguém acorda de manhã um dia e fala, quero ser vereadora. E é bem verdade, né? O nosso movimento ele é um movimento muito orgânico de base, né? Numa escuta sempre ativa junto com os movimentos sociais, com as pessoas da cultura, com as pessoas LGBTs, do entendimento que nós precisamos de fato de uma representação que seja do seio da cultura, que seja uma pessoa LGBT, porque só assim nós vamos estar levando de fato quais são as nossas pautas, né? Ou seja, o nosso povo, as nossas lutas como foco principal desse processo. Não um coadjuvante ou um mero movimento político sem organicidade, né? Então, eu estou candidata a vereadora porque a minha base disse que nós precisávamos de uma representação à altura da nossa luta e das nossas pautas. E eu me coloquei à disposição dessa tarefa, entendendo que nós temos uma escuta ativa e nós temos todo um povo que vem junto com essa candidatura, porque ela não é uma candidatura sozinha.
É, nada, né? A gente faz sozinhas e a luta, ela é coletiva, né, Elaine? A luta, ela é feita na coletividade. E conta pra gente, diante desse seu histórico tão potente, assim, né? Como você acredita que toda essa sua trajetória pode potencializar esse lugar da vereança, né? Como que você pode, enquanto uma vereadora, através de todos esses atributos, né, que você tem enquanto uma figura política, enquanto mulher, LGBT, né, de religião de matriz africana, como que isso tudo potencializa a sua candidatura? Olha, Suzaninha, o que eu posso dizer é que nós estamos construindo há algum tempo esse processo de vereança. Ele não é um processo de agora, porque quando a gente está lutando por políticas públicas, estabelecendo diretrizes para a nossa comunidade, nós já estamos no processo de participação social. Então nós entendemos que chegar à vereança é uma consequência desse processo que é orgânico. E para isso, nós pautamos o direito à cidade, porque o direito à cidade dá a diretriz geral de que nós precisamos pensar para a população LGBT, para a população trabalhadora da cultura. Nesse entendimento, fundar conjuntamente com a Câmara de Vereadores a Frente Parlamentar em Defesa da Cultura já foi um passo de desenvolvimento para pensar a política pública estruturante para a nossa comunidade. Pensar o direito à cidade é a gente pensar a segurança pública, saúde do nosso povo, trabalho, emprego, renda, e principalmente de que a cultura LGBT é um pilar central do desenvolvimento do nosso povo. Assim, a gente consegue vislumbrar uma Florianópolis diferente, uma Florianópolis preparada para receber os nossos trabalhos, os nossos saberes, os nossos fazeres, garantir que o nosso povo esteja seguro. Numa cidade que cada vez mais tem aumentado os índices de violência, a gente precisa pensar em proteção do nosso povo, e isso só se faz com política pública. Perfeito, Elaine. Maravilha demais, hein? E diante desse cenário, a gente tem que pontuar algumas questões importantes para fazer política, né? Que é nada sobre nós sem nós. Termos representações e representatividade LGBTQIAPN+, na Câmara de Vereadores, transforma a cidade. Isso é urgente. Nós precisamos caminhar a passos lentos e longos sobre a transformação do cenário da cidade. Por isso, vote LGBT+, é importante, né? Mobilize sua rede, divulguem os nossos vídeos e vamos eleger o maior número possível das nossas representações. Elaine, me conta como que esse processo todo aí da sua escolha, decisão de ser uma vereadora também está aliado ao fato de que a sua trajetória política não se deu hoje, né? Você tem um histórico gigante. Pra gente pensar política que a política ela não se dá da noite pro dia, mas também ela se dá a partir da vontade do querer transformar a sociedade. Como que a sua visão política ela é alimentada e construída a partir desse lugar de acesso que você tem conquistado todos os dias, que é desbravar as políticas da cidade, né? Construir espaços para a cultura LGBT, mas também para as vivências LGBTs do município. Como que a sua visão política entra nisso em relação a essas pautas? Os nossos passos vêm de longe, né? E não tem como a gente pensar em política sem pensar no nosso corpo político dentro da cidade, né? Enquanto uma mulher lésbica, PCD, macumbeira, professora, trabalhadora da cultura, eu carrego o processo político diariamente, né? Nesse entendimento, quando a gente se vê, se olha, o nosso desejo é de que as coisas aconteçam da melhor forma possível, não só para nós, mas para toda a coletividade. Sendo assim, nós vamos tangenciar, vamos buscar, fortalecer e disputar os espaços onde a gente pode propor política pública. E esse é o movimento que eu venho fazendo a vida inteira, né? Entendendo que sim, nós precisamos disputar esses espaços, porque só ocupando esses espaços verdadeiramente é que a gente vai conseguir falar do nosso povo e levar o nosso povo para os lugares que a gente precisa estar. Porque normalmente quem está legislando sobre nós não tem as vivências que nós temos. E isso é imprescindível. É a gente tomar
as rédeas nas mãos do nosso próprio destino. E nesse sentido, eu entendo que ser vereadora vai potencializar toda a comunidade da cultura e da comunidade LGBT. Muito bem, meu bem, é isso. Potencializar, resistir, ocupar e transformar. Nós vamos agora para o nosso segundo bloco com perguntas diretas e respostas objetivas. Fique com a gente depois da vinheta. E vocês puderam conhecer mais sobre Elaine Salas nesse primeiro bloco. Mas agora a gente dá início à segunda parte da entrevista, onde nós vamos propor perguntas mais diretas. E Elaine vai trazer as suas boas respostas. Elaine, me conte, dentro do seu partido, como são as pautas LGBTs? Suzaninha, o que eu posso dizer é que hoje, nacionalmente, o PSOL é o partido que de fato abraçou as pautas LGBTs, as pautas da cultura, vamos colocar como as pautas dissidentes, né? Entendo que tem construído, ao longo da última década, o fortalecimento da nossa população. Isso é imprescindível. Não podemos deixar de citar aqui a Erika Hilton, que é hoje a nossa voz LGBT nacionalmente, que se construiu e se constrói através da política pública. E nesse sentido, nós vamos reproduzir em Florianópolis toda essa bagagem que a gente vem acumulando historicamente a partir dessas pessoas e dessas personalidades. Nós não toleraremos e junto com a Erika Hilton, com o PSOL, nós vamos cada vez mais abrir os caminhos para que a nossa dignidade enquanto população esteja colocada. Muito bem, que sejam abertos todos os caminhos. E Elaine, me conte, quais ações de urgência você acredita que devem ser feitas para combater as LGBTs-fobias na cidade de Florianópolis? Suzaninha, o que eu posso te dizer é assim, Florianópolis tem um plano de direito LGBT bastante profundo, com metas, com ações, mas a gente tem uma falha, né? Porque essa política está no papel e ela não é implementada. Hoje, o que eu entendo como imprescindível é um trabalho capilarizado para o acolhimento, denúncia sobre a violência LGBT que cada vez mais tem se acentuado na cidade. E isso precisa partir do município, precisa ser um grupo de trabalho, um sistema de acolhimento que faça, que mapeie onde estão acontecendo os maiores problemas para combatê-los, para enfrentá-los através de políticas públicas bem concretas, né? Onde uma pessoa LGBT vai quando ela é agredida, para além de fazer um boletim de ocorrência. Onde ela vai procurar os direitos dela, com acolhimento psicológico, com equipes disciplinares para dar conta desse processo. Então essa defasagem na cidade, isso eu estou falando porque essa semana e semana passada nós recebemos denúncias e questionei, falei, onde na prefeitura a gente vai para falar do que está acontecendo na cidade? Nós não temos esse lugar, nós não temos esse canal. Então hoje eu entendo que essa é a política principal que a gente precisa pautar. Urgente, né? Mais que urgente. E qual é a função, Elaine, de uma Câmara de Vereadores para combater esse tipo de LGBTfobia, de violências, né? Porque a gente, muitas vezes nós não temos um aprofundamento sobre a política brasileira, né? Acabamos que a partir, né, como você traz a Erika Hilton, um exemplo, nós começamos a perceber e a analisar e a reconhecer que a política também é espaço nosso, né? Enquanto pessoas LGBTs, enquanto dissidências. Como que a Câmara de Vereadores atua nesse combate, né? Como que você ali dentro vai atuar, mas e a Câmara de Vereadores, né? Por que é tão importante que a gente eleja pessoas LGBTs, por exemplo? Bom, a Câmara de Vereadores ela precisa ser um espaço de potencialização da política pública, porque é dali que saem as diretrizes. É dali que a gente vai criar a legislação necessária para que as pessoas, inclusive, entendam que elas têm o direito de reivindicar direitos. Porque eu acho que essa é a grande falha, né? As pessoas esquecem que elas têm direitos. Ou, às vezes, nem sabem, nem acessam. Então, nesse sentido, nós precisamos criar essa consciência de que a Câmara de Vereadores é o espaço perfeito para que você
Entenda quem é você na cidade, qual a sua necessidade, e isso seja desenhado enquanto política pública para alcançar as pessoas. Nesse sentido, a população LGBT precisa saber que sim, naquele espaço vai ser criado coisas, leis, projetos que implicam diretamente a nossa vida. Sem isso, sem esse entendimento, não tem como a gente avançar. Então, a Câmara de Vereadores precisa ser esse reverberador, essa caixa de som grande de todas as vozes, dissonantes ou não, do que é a política pública na cidade. Por isso que é extremamente necessário que nós tenhamos pessoas implicadas na política LGBT, na política da cultura, na política da segurança pública. E, inclusive, fazer um processo de sensibilização nesse espaço para todos aqueles que não veem do nosso horizonte possam compreender, se encantar e comungar desse processo conosco. Dessa forma, eu acho que a gente avança alguns passos bem importantes. A gente sensibiliza, a gente fala de direitos, a gente propõe, a gente cria política pública e mostra para as pessoas que sim, elas têm direito e tendo direitos, elas podem cobrar direitos. Ah! Desculpa pelo... Exatamente. Tá tudo bem, senhora? Meu bem, tá bom pra você? É isso. E Elaine, a gente tem um cenário que, assim, quando a gente fala sobre cultura no município de Florianópolis, nós encontramos muitas vezes uma gestão falha, né? Falha em vários sentidos, principalmente na continuidade das políticas públicas. E quando a gente fala sobre cultura LGBTQIAPN+, nós temos um grande delay, né, gente? Elaine, como que o seu mandato vai estar aliado para que a cultura LGBTQIAPN+, possa ser cada vez mais reconhecida, legitimada e valorizada? Olha, se eu disser para vocês que Florianópolis tem mais de 100 leis escritas sobre a questão cultural na cidade. E eu tenho certeza que a nossa grande problemática é que as leis não saem do papel. E isso só acontece por uma coisa muito básica chamada vontade política. Nossa cidade é extremamente rica, nossa cidade tem diretrizes de direitos muito importantes, mas tem uma ausência de vontade política de colocar isso em prática, de mudar uma chave na cidade para dizer, sim, nós somos um território tomado de cultura e sim, nós somos a maior capital com trabalhadores e trabalhadoras da cultura proporcionalmente pautando a questão LGBT. Isso é muito importante. Nós trazemos à cena, lembrar disso. Né? Dentro desse entendimento, o nosso mandato ele é sedento por colocar em prática tudo o que nós viemos construindo ao longo do tempo. E que é muita coisa. Nós temos uma história pregressa da cultura LGBT, não só na cidade, como no estado, como nacionalmente. E nós precisamos reivindicar a nossa própria história, a nossa memória construída. Há muitas perucas, há muitos trajes, há muitas paradas LGBTs, ao desejo perene de ver a nossa população num lugar mais digno, que é a sua força de trabalho e de entendimento de vida. O nosso modo de vida precisa ficar nítido para as pessoas. E que, entendendo isso, os preconceitos que nos abatem diariamente vão cair por terra. E isso é importantíssimo. Né? Nesse sentido, um mandato que pense a cultura LGBT como pilar central, certamente vai desenvolver ações diretas para deixar a vida do nosso povo muito mais digna. Então, nós reivindicamos um espaço de memória da cultura LGBT, nós reivindicamos diretrizes concretas nas rúbricas das leis orçamentárias, das leis de diretrizes anuais, para que com financiamento a gente possa colocar em prática esses processos. E mais do que nunca, fazer circular tudo que a gente faz de mais incrível, que é o nosso trabalho, a nossa arte, a nossa vivência, e que é muito forte, e que é muito bonito. E eu sempre digo, as pessoas precisam se oportunizar a conhecer quem nós somos para abolir de vez
o preconceito e a ausência de entendimento sobre o que é a cultura LGBT. É momento de botar a cara no sol, meus amores, e elegermos as nossas representatividades LGBTQIA+, na Câmara de Vereadores. Elaine, muito obrigada por esse segundo bloco. E agora tá chegando o terceiro e último bloco, onde a gente vai bater uma bola e as perguntas virão de uma maneira muito mais gostosinhas. Vem com a gente pro terceiro e último bloco do Vote LGBTQIA+, comigo, Suzaninha e Elaine Salas. E agora a gente entra no nosso terceiro e último bloco. Vote LGBT pra você, meu bem. Estão gostando? Deixa os comentários, compartilha com todo mundo. Vem fazer parte dessa rede e transforme a política de Florianópolis, que a gente possa reverberar cada vez mais a arte do encontro e também a cultura LGBT, porque não? Vamos limpar essa velha política aí que já não representa mais nada. É momento nosso. Nada sobre nós sem nós, né, Elaine Salas? Como é que vai funcionar esse bloco, Elaine Salas? Eu vou tirar uma perguntita e aí a gente vai descobrir qual é a resposta, né, que você vai trazer pra gente sobre o que tem no papel. E depois a gente entra num bate-bola, jogo rápido. Ai, meu Deus. Bora que bora, hein? Vamos pegar aqui. Ai, que difícil. Foi. E a pergunta que não quer calar. Se pudesse propor uma lei em Florianópolis que impactasse a comunidade LGBT, qual seria e por quê? Uau, difícil, mas não tão difícil assim. Eu proporia a seguinte lei: um circuito completo, itinerante, por todas as partes da cidade, com cultura LGBT, para todas as pessoas conhecerem o nosso trabalho, o que nós fazemos e assim abolir o preconceito sobre quem somos nós e o que nós construímos. É só a partir da sensibilização da população em geral, do encantamento dos nossos saberes e fazeres, é que a gente vai conseguir mostrar para as pessoas quem nós somos de verdade. Nós vamos garantir trabalho, emprego e renda para a nossa população. É simples, bem simples, mas extremamente eficaz. Nossa, dignidade, renda, trabalho, é tudo que, né, a comunidade precisa, mas principalmente essa formação de plateia, né? Precisamos formar plateia para a cultura LGBT, porque cada vez mais a gente fortalece, né, o público enquanto pessoas aliadas ao combate à censura, à LGBTfobia e a outros tipos de violência que tanto acometem a cultura LGBT, mas também a comunidade LGBT. Tudo aí, minha velha, é isso aí, bora que bora. Agora eu quero um jogo rápido, bate-bola. Vou até pegar minha ficha aqui, isso aqui, esse momento rende. Cadê? Opa, aqui. É uma palavra só, tá? Eu vou fazer o bafo e é uma palavra só. Não sei se eu consigo. Ah, consegue sim, consegue sim. Orgulho LGBTQIA+, é... vida, dignidade, trabalho e cultura. Era uma palavra só, mas tá ótimo, tá ótimo. Você escolhe uma delas, não, vai. aí cada uma pega a sua aí, hein? A palavra que descreve a sua campanha. Coletividade. Um valor essencial para a política. Ética. Não, isso aí o pessoal tá faltando. Ética. Por que ética? Porque princípios a gente não negocia. E eu acho que é o que tá faltando na política hoje. De que a gente saiba efetivamente qual é o nosso papel no lugar que a gente ocupa. Ninguém tá lá pro seu bel prazer pessoal. Você tá ali para representar uma imensidão de pessoas com diversas particularidades e fazer essa construção reverberar de uma forma correta é imprescindível. Então eu entendo que ética é a palavra. Olha, muito bem, hein? Ética. Como falta? Onde compra? Próximo programa. Seu maior sonho, Elaine, para a comunidade LGBT da cidade? Meu maior sonho é que as pessoas parem de dizer o que nós somos. E Elaine por Elaine? Elaine por Elaine, uma pessoa incansável. E uma pessoa que
por mais difícil que seja, pensa primeiro no coletivo do que no indivíduo. Não sei se podia chorar, desculpa. E pensar no coletivo é sempre uma tarefa muito difícil. Por isso que nós que estamos aqui... Nossa, parece que horror, né? Isso é muito difícil. E pensar no coletivo é urgente. Por isso o Vote LGBT está aqui para apresentar as candidaturas LGBTQIA+ de Florianópolis. Elaine, muito obrigada pela sua participação. E convido o povo para te conhecer mais. Como é que faz? Como é que vota? Onde é que te encontra? É bem facinho. @Elaine Salas em todas as redes. E naquela hora, naquele momento bem importante da sua consciência política, escolha certo. Escolha quem vai fazer com você e não por você. Eu sou Elaine Salas, candidata a vereadora pelo PSOL. O meu número é 50333. Que nós façamos. Vem! Muito obrigado, Elaine, pela participação, que a gente possa se encontrar cada vez mais em coletivo e que a nossa cultura LGBT e as nossas vivências sejam representadas na Câmara de Vereadores de Florianópolis com muita potência e verdade, e que a ética nunca nos falte. No próximo programa eu te espero com mais uma candidatura LGBTQIA+ aqui de Florianópolis, pra gente transformar, ocupar e de fato fazer valer as nossas vivências. Eu sou Suzaninha e esse é o Vote LGBT.